Olá a todos, sejam todos bem-vindos à quarta TPC-DE Projeto E+. Eu sou Elisângela, PCNP dos anos iniciais, juntamente com a Gislaine. Na formação anterior, a Gislaine falou um pouco de compreender a resolução de problemas. E hoje nós iremos dar sequência a essa formação e vamos falar um pouco sobre estratégias utilizadas para chegar ao resultado. Os objetivos dessa formação é refletir sobre a importância de favorecer o desenvolvimento para a competência e habilidade do pensamento matemático, apoiar as diferentes estratégias do aluno durante as resoluções de problemas para chegar a um resultado específico e proporcionar proposta de formulação de situação de problemas pelo aluno para a compreensão do enunciado. Para essa formação, nós iremos tratar de duas habilidades que está no currículo paulista no EMAI, que é a habilidade EF02, MA06, que vai falar da questão de resolver e elaborar problemas de adição e subtração, e envolvendo a questão dos números, e também o significado de juntar, de acrescentar, e também nós vamos tratar dessa habilidade F02, MA07, que também fala da questão de resolver e elaborar situações, problemas de adição, mas aí a gente já vem com um foco específico na questão da forma do registro, que é o que nós queremos apresentar para vocês aqui nessa formação de hoje. Então, nós pegamos as habilidades do segundo ano, porque aí a criança já desenvolveu a questão da alfabetização e já começa a ter uma compreensão sobre essa questão de elaborar e resolver. Bom, de acordo com o currículo paulista, ele fala que a resolução de problemas é uma atividade central no ensino, na aprendizagem de matemática, porque favorece não apenas que os estudantes articulem e refinem o seu pensamento, mas também que percebam diferentes perspectivas para enfrentar uma dada situação. Então, quando o menino começa aí a fazer essa questão da resolução, ele vai favorecendo essa questão do pensamento. E a partir de diferentes perspectivas, ele pode criar uma nova situação de resolução. Então, ele vai criando novas estratégias do pensamento. Bom, vamos pensar aí em estratégias de resolução de problemas, diferentes formas de chegar ao mesmo resultado. Então, a intenção aqui é olharmos a forma como essa criança chega a um determinado resultado, como o próprio EMAI ele apresenta para nós aí durante um estudo que vai desenvolvendo ao longo do ano letivo. Então, eu convido vocês para nós pensarmos nessa questão dessa situação problema. Então, um aquário tem 15 peixes de cor amarela e verde. E verde. 6 peixes são da cor amarela. Quantos são os peixes da cor verde? Então, aí eu tenho uma situação, uma situação problema, na qual o aluno vai pensar como que ele vai chegar ao resultado. E é isso que nós vamos analisar aqui. Então, vamos observar as estratégias que as crianças elaboraram para a resolução. Nós vamos apresentar aí 3 crianças, né? A mesma situação, só que as crianças elas buscaram formas diferentes, estratégias diferentes para chegar ao resultado.
Então, nós temos aí a Ana. A Ana, nós observamos aí que a Ana utilizou especificamente o desenho do peixe para poder chegar ao resultado. O que, que nós notamos aqui? Então, se vocês observarem, nós precisamos fazer algumas correções, não no sentido da estratégia, mas observar aqui a questão do espelhamento do número. Então, o professor, né, dentro do exercício proposto, dentro do próprio EMAI, então o professor vai ler com os seus alunos, porque são alunos de, aqui no caso, 6 anos. Então, depois de ler aí com eles, né? Então, essa criança, ela fez uma forma, utilizou a estratégia do desenho e ela colocou o resultado 9. Só que nós observamos que esse resultado, ele está espelhado. Então, uma orientação que nós deixamos para vocês é que não deixe isso daqui passar, principalmente aqui no primeiro ano. Como que eu vou fazer essa correção? Então, eu vou pensar lá, mostrar para a criança, por isso que é importante nós termos aí na parte de superior, né, da lousa, o alfabeto e os números de 0 a 9. Então, mostrando para a criança, para ela observar se o número que está acima, ele está do mesmo lado. O que ela percebe que tem de diferente? Está igual? Então, nós não vamos dizer simplesmente que essa forma que ela escreveu, olha, está errado. Não, a gente vai pedir para a criança analisar. Olha lá, está igual. Então, é necessário que ela perceba que tem aí que precisa ser colocado da forma correta. E aí nós já vamos trabalhando com essa questão do espelhamento também. Além da estratégia, a gente já está fazendo outras intervenções necessárias para o desenvolvimento da criança. Então, vamos pensar aí no raciocínio da Ana Gabriele. A Ana Gabriele, o que ela fez? Ela pintou os 6 peixinhos de amarelo e quando ela pinta os demais peixinhos de verde, ela está fazendo uma checagem do levantamento feito anteriormente. Então, a partir do momento que ela que ela pinta esses peixinhos de verde, ela está checando qual que é o resultado. Então, ela utilizou uma estratégia específica, uma estratégia que ela já tem aí é o que ela tem para o momento, os conhecimentos prévios que ela tem, e ela chegou ao resultado aí da quantidade de peixinhos. O que nós observamos com tudo isso? Então, a Kátia Stock-Smalley e a Denise, elas escreveram um livro sobre resolução de problemas, e ela diz a questão da representação pictórica, que para a criança que não domina a linguagem matemática, o desenho pode ser uma alternativa que elas comuniquem o que pensam. Então, o desenho surge como uma possibilidade da criança iniciar a construção de uma significação para as novas ideias e conceitos com as quais terá contato ao longo da escolaridade. Então, assim, o que eu observo nesse primeiro momento? Essa criança, ela está fazendo uma checagem, ela usou o desenho e é o que ela tem nesse momento para poder construir. Então, o professor, ele vai observar, né, e tudo bem, pela idade que ela está, a forma como ela conduziu essa estratégia está coerente para a idade que ela está apresentando nesse momento. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês a mesma situação, só que uma segunda estratégia. Como que a criança, ela conseguiu resolver essa situação. Então, aqui mais um pouquinho da questão da fundamentação da Caixa, e da Smalley e da Diniz. Ela diz assim, à medida que se desenvolve o trabalho com a matemática, o repertório pictórico do aluno pode ser ampliado,
desde que o professor tenha o hábito de incluir em suas aulas outros tipos de representações. Por isso que é tão importante para vocês, professores, estar fazendo assim, oferecendo novas propostas, porque a criança ela vai fazendo o desenvolvimento da aprendizagem de acordo com o repertório, de acordo com o que você vai incluindo aí para ela, as outros tipos de representação. A familiaridade do aluno com as representações mais elaboradas revela-se nos seus registros, muitas vezes mesclada com o desenho e outras vezes com o texto. É o que a gente vai observar aqui nessa estratégia que, no caso, a Anitta, ela fez. Então, observe. Então, a Anitta, ela já utiliza aqui, até se nós observarmos a idade que a Anitta tem, ela tem 8 anos, né? Então, ela já tem um repertório, porque o professor já fez já foi oferecendo novas estratégias, novas ferramentas, e ele também faz uma contribuição importante para esse aluno ter essa compreensão dessa situação, problema. Então, nós observamos que ela fez o desenho, mas ao mesmo tempo ela fez aqui a questão da montagem da conta, né? Então, olha só como a gente avalia a questão do repertório que essa criança já tem. Então, ela já conhece unidade, ela conhece dezena, ela estruturou aqui todo o exercício para fazer e ela checou por meio do desenho. O que a gente compreende de tudo isso? Então, a Anitta, o desenho é a checagem da operação. Então, assim, a Anitta faz o desagrupamento, né? Porque por meio do desenho ela checou. E o que o professor, ele oportunizou uma estratégia diferente. Então, o que ele fez? Ele destacou as informações do problema com cores diferentes. Vamos retornar lá para nós avaliarmos junto. Então, olha só. Ele pintou os números, né? Então, ele orientou que essa aluna pintasse os números de amarelo. E a pergunta pintou de vermelho. Então, assim, quantos são os peixinhos da cor verde? E aí nós observamos também que depois que essa criança fez toda essa estratégia, ela, além disso, ela ainda fez a checagem, colocou o resultado aqui do lado e pintou. Então, ela seguiu aí todas as orientações que o professor fez nesse momento para essa criança conseguir utilizar a estratégia. Então, a gente vê uma segunda situação na qual a criança faz o cálculo e ainda checa por meio do desenho. Então, ela buscou, é como se nesse momento ela estivesse utilizando uma prova real. Então, assim, olha o tanto de conhecimento que ela já adquiriu ao longo aí do desenvolvimento do ano letivo. Ela já tem 8 anos, ela está no 3º ano, então, assim, ela já tem um repertório mais vasto para poder chegar nesse resultado. Então, a gente já vê que é uma criança que já está alfabetizada, né, porque ela escreve, né, e ela já utiliza a letra cursiva, então a gente já vê que ela tem se a gente for analisar as partes, então, além da compreensão, ela ainda tem a questão da alfabetização, que já para ela já está consolidada, e ela busca uma série de situações para chegar na prova real. Então, aí é uma segunda estratégia que foi utilizada pela criança para chegar no resultado. Como a gente já passou aqui, já falamos sobre essa parte. Então, assim, a questão de desenvolver a estratégia pelo professor também é muito importante para poder chegar no resultado. E a questão maior aqui nessa formação é nós pensarmos na questão da criança respeitar a estratégia do cálculo. A primeira que fez daquele jeito, ela fez de acordo com o repertório que ela tinha.
A segunda já ampliou mais o conhecimento, já tem um pensamento matemático, já conhece o algoritmo, então ela consegue fazer toda essa situação, né, utilizando o algoritmo, a estratégia da montagem da conta, ela já conhece unidade, ela já sabe dezena. Então, assim, como ela conseguiu fazer de acordo com o que ela sabe. Então, tudo isso tem que ser respeitado dentro dessa construção matemática da criança. Vamos observar a terceira estratégia de resolução. Então, aqui mais um trecho, né, do livro da Kátia, que ela fala que para representar seus pensamentos, as crianças podem lançar mão dos recursos que lhes sejam mais familiares, como a oralidade e o desenho. Além da utilização de escrita matemática, o resolvedor faz a sua ação dependendo do problema proposto, do seu grau de envolvimento com a situação e dos conhecimentos prévios que possui para lidar com o problema. Então, ela diz que ela vem afirmar o que nós já estamos apresentando aqui ao longo dessa formação, que, que essa criança ela lança a mão dos recursos que são familiares para ela chegar na resolução do problema. E mais uma vez a estratégia ela é respeitada pelo professor. Então vamos analisar aqui essa situação, né? Que foi a Maria que fez. Então, vocês aí do outro lado, vocês podem estar pensando, né? E aí, o que ela fez? Então, a gente precisa pensar, já também é uma aluna que tem 8 anos, né? Já tem um conhecimento. E o que vocês observam dentro dessa situação? Vocês podem até colocar, né, as respostas, à medida que nós vamos falando aí, nós teremos o formulário, mas também vocês podem participar aí colocando a impressão de vocês, é muito importante para nós, né, ainda que seja um vídeo, mas nós queremos saber aí o que você analisa dessa questão colocada aí. Vamos observar. Então, olha só, o raciocínio de Maria. Ela usa o desenho para ajudar na contagem, no agrupamento, na certificação através dos riscos. Depois ela usa o algoritmo. Ela provavelmente não faz o desagrupamento, ela erra, ela apaga, ela refaz. Então vamos voltar lá, a partir dessa análise, vamos voltar na questão apresentada. Olha lá, então ela fez aí, ela usou o pauzinho, ela fez uma separação, a gente vê, se vocês observarem, ela apaga bastante vezes. Se vocês olharem com mais detalhe, ela no início ela fez uma soma, só depois então assim, num primeiro momento a professora deu o exercício, fez as orientações necessárias e deixou que o aluno construísse a sua estratégia. Então nós percebemos que a Maria ela deve ter ido à mesa do professor, o professor fez toda essa correção e pediu para a Maria observar de novo, prestar atenção na situação, ver se de fato aquele cálculo era o que deveria ser utilizado no momento. Então, nós percebemos aí que a Maria teve uma certa dificuldade, né? Então, assim, se nós analisarmos, ela apresenta aí ela está em processo, né, da compreensão, ela está no processo, porque assim, ó, um aquário tem 15 peixes de cor amarela e verde, 6 peixes são da cor amarela. Quantos são os peixes da cor verde? Então, o que ela faz? Ela é como se ela não tivesse a atenção, no primeiro momento, de checar.
de analisar minuciosamente. Então, ela fez um cálculo de adição, porque a gente percebe que ela coloca aqui, depois ela paga. Então, depois da intervenção do professor, o que ela fez? Ela foi lá, ela pagou, ela buscou novamente, mas nós percebemos que ela está ainda nesse processo, né, de construção de conhecimento. Então, e aí eu deixo para vocês uma questão. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso proporcionar outras estratégias para que ela possa consolidar esse pensamento? E nós observamos também, dentro dessa questão, desse exercício especificamente, né, que nós estamos trabalhando uma nós estamos trabalhando a unidade de números, que foi o que eu coloquei para vocês, a habilidade no começo, mas também pensando que eu também estou desenvolvendo a questão da álgebra, né? Quantos? Então, assim, vamos dizer que é um número oculto. Né? Como que essa criança vai saber esse oculto? Então, assim, desde o do primeiro ano, o pensamento algébrico ele já começa a existir aqui, ainda que não seja dada a nomenclatura, a questão da, vamos pensar assim, a forma de o pensar matemático com o próprio vocabulário matemático, né? Então, assim, uma forma que ela também vai encontrando para a gente poder estar trabalhando essa questão com o vocabulário matemático, que é tão importante para o desenvolvimento dessa criança. É tão importante para dar para ela mais recursos. Então, ela já nós precisamos, nós professores nos anos iniciais, nós precisamos desde o início começar a utilizar aí o vocabulário matemático, adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, assim, eu tenho todo um percurso a ser seguido. Então, assim, ao final, né, dos anos iniciais, a criança já vai estar com um vocabulário matemático totalmente estruturado e organizado. Então, a importância de se utilizar também o vocabulário matemático desde o primeiro ano. Tudo bem? Então, aqui, mais uma vez, né, para vocês também estarem se apropriando aí dessa questão dessa análise. E agora vamos fazer a análise das três crianças. O que essas diferentes estratégias permitem considerar? Vamos lá. Então, os três alunos desenvolveram estratégias diferentes, evidenciando momentos cognitivos diferentes que conduziram à resolução correta do problema. É importante salientar que são os alunos que devem identificar quais são os dados e qual a pergunta do problema. Então, é muito importante que esses alunos façam essa análise. Se o professor indicar previamente quais os dados antes que os alunos identifiquem, o potencial didático da resolução de problemas estará comprometido e reduzido à resolução das contas. E não é o objetivo da educação matemática dos anos iniciais. Por isso, professores, que não vem a resposta pronta nos livros, né, como o livro didático. Não. O EMAI, a proposta do EMAI é o quê? É a construção coletiva. Então, essa construção coletiva, ela é dada por meio do estudo do professor. O professor, ele precisa fazer um estudo prévio, né? Ver o enunciado, o exercício, dentro do livro do professor, o professor tem lá todos os recursos, ele tem que fazer um estudo antes,
Ele não pode chegar com a sequência e dar as respostas. Não, vocês já fazem isso com maestria. Então, essa construção desse conhecimento, ele tem que ser coletivo, porque nós temos que é, observar e dar para a criança sempre assim, nós temos que estar sempre incentivando, temos que estar sempre buscando que o potencial da criança, na questão do potencial da atividade. Então, aqui nessa última parte, ele fala assim, que o potencial da atividade está exatamente em que os alunos compreenderam a situação, o problema, e elaboram as estratégias de resolução. Então, assim, por meio do que elas compreenderam, elas vão chegar ao resultado. Por isso que é tão importante a construção coletiva, né? Então, aí nós deixamos essas três análises para vocês estarem verificando que, vamos pensar assim, a estratégia ela é muito importante para chegar ao resultado, mas que nós temos que respeitar cada estratégia e proporcionar diferentes formas delas irem modificando o pensamento matemático, tá? Bom, vamos pensar nessa hora eu estou apresentando para vocês aí a questão da hora da socialização. Então, de acordo com as resoluções apresentadas, você sabe até que ano sério o aluno pode representar em uma resolução problema a pictografia, o desenho? Então, nós preparamos um formulário para vocês, como sempre, né? Que esse formulário ele é muito importante para nós aqui da diretoria, porque através da escrita de vocês, através da pesquisa que vocês colocam aí, então nós estamos trabalhando para trazer aí uma nova formação com as dúvidas de vocês, para ajudar vocês aí nessa questão do trabalho dentro da sala de aula. Então, acesse o formulário, deixe a sua contribuição, é muito importante para nós. Agora, depois dessa análise que nós fizemos aí, nós vamos trazer sugestão de atividades para a compreensão de resolução de problemas, tá? Então, até pensando nesse momento remoto que nós estamos, sempre deixando uma estratégia que vocês podem usar no presencial, mas também pode usar aqui nesse período remoto. E nós queremos trazer para vocês hoje a formulação de situação-problema. E a partir desse mês, pelo comunicado que nós recebemos, agora não se usa mais ensino híbrido. Nós vamos agora falar de além da escola. Então, o além da escola, ele substitui a palavra ensino híbrido. Então, assim, vocês já vão se familiarizando, né, com esse novo termo, além da escola. E criar um problema para a pergunta. O livro do EMAI tem alguma série que vai trazer aí os próprios livros didáticos, ou você mesmo complementando aí, querendo aprofundar um pouco essa questão do conhecimento. Então, vamos proporcionar aos nossos alunos de criar um problema para a pergunta. Eles vão criar, tá? E isso é bem pertinente porque ainda sobre esse livro que a Kátia, que nós estamos trabalhando com ele hoje, juntamente com o EMAI, com o Currículo Paulista, ela fala assim, que dar oportunidade para que o aluno formule problemas é uma forma de levá-lo a escrever o que é importante na elaboração e na resolução de uma dada situação. Na formulação de problemas, a criança empenha-se em pensar nele como um todo, não se detendo apenas nos números, em algumas palavras-chave ou na pergunta. Ela se familiarizará e compreende melhor as características das situações problema.
Então, você vai dar lá uma pergunta, né? Quanto ficou? Então, a partir do quanto ficou, aí se tem toda uma estratégia, né? Colocar as crianças para pensar. E aí, nós vamos pensar em qual, quanto ficou o quê? A gente pode pensar o quê? Valores, pode pensar em objetos, alimentos, enfim. Então, assim, criar aí toda uma estratégia para que eles formulem a situação. Claro que com os maiores, nós podemos fazer de forma que individual, em dupla, em trio. Nos anos iniciais, a gente no primeiro ano especificamente, nós fazemos aí no coletivo. Então, pensar coletivamente, né? Eu acredito que dentro dessa questão que nós estamos vivendo, se vocês fazem aula com o aluno pelo Class, então proporcionar algumas atividades diferenciadas nesse sentido. Para quê? Para que elas comecem a pensar no todo, não só nos números, mas na própria estrutura do problema, no enunciado do problema. Então, primeiras propostas de formulação de problemas. Então, vamos pensar assim: como que eu vou organizar? Como que eu vou fazer? Então, para realizar essa atividade, o professor deverá. Então, elas precisam ser planejadas com muito cuidado, né? Observar as dificuldades dos alunos, uma vez que estão acostumados a somente resolver o problema. Então, praticamente aí, vamos pensar, 80%, 90% do EMAI é voltado mais para somente resolver. Então, agora nós vamos inverter essa situação. Então, propor o contato com diferentes tipos de problemas antes da criação da sua própria resolução de problemas. Então, assim, esse aluno já precisa ter um conhecimento prévio, né, de toda a estrutura, de tudo que é organizado, como ela já tem aí o hábito de sempre estar fazendo dentro do próprio EMAI, diferentes unidades temáticas, então ela já vai ter um conhecimento prévio. E as primeiras propostas devem ser simples. Então, quando eu vou planejar, eu preciso pensar quais são as possibilidades, quais as propostas que eu vou fazer. E também pensando assim, desde o primeiro ano, é possível fazer? Então, pensar assim, é possível fazer coletivamente. Então, o professor é o escriba. A partir das ideias das crianças, como nós geralmente fazemos também em língua portuguesa, né? Criar um texto com uma ideia, a partir de uma ideia, e cada criança vai fazendo a sua contribuição e o professor vai escrevendo. Então, isso é, enriquece o aprendizado. Porque você, professor, pensando nas metodologias ativas, você vai ser o mediador do conhecimento, né? As atividades das metodologias ativas que estão em evidência nesse momento. Então, você vai ser um mediador. Você vai proporcionar que essa criança se envolva de forma dinâmica, de forma lúdica, vai pensar como fazer e assim, no primeiro ano coletivamente, depois eu vou fazendo em pequenos grupos, depois eu vou diminuindo para trio, duplo, até chegar que eles façam sozinho lá no seu quarto, quinto ano. Então é muito importante, desde o começo, desde o primeiro ano, pensar aí no segundo semestre, né, pensar em fazer essa atividade com eles. Vai ser bem bacana, eu já fiz, e assim, o resultado foi maravilhoso, porque ele se sente aí muito valorizado, né? O aluno ele se sente valorizado quando ele constrói algo. E também, se eu faço em grupos,
pensar que eu posso estar até trocando. Então, assim, aquela turminha fez, troca com a outra turma para resolver, ver se está claro, né? E aí vai pontuando algumas questões ao longo da atividade com eles, quando nós estivermos aí no presencial. Então, nesse momento, eu posso trabalhar com a formulação, né? E depois, quando nós voltarmos ao presencial, que nós esperamos que isso aconteça em breve, a gente pode separar, deixar guardado e depois socializar com eles em sala, fazendo as trocas daquilo que eles construíram, tá bom? Então, depois de toda essa reflexão, de toda essa fala, nós queremos aí, com o nosso fechamento dessa formação de hoje, também está lá no nosso formulário, o que eu não sabia e agora eu sei, e o que eu sabia pouco e pude aprofundar. Então, é uma autoavaliação para vocês, professores, estarem aí com seus pares, né? Até essa formação, nós vamos deixar no nosso blog, na diretoria, juntamente com esse PPT já lá organizadinho. Vocês podem acessar o blog da diretoria, como eu sempre falo para vocês, que todo o nosso material está lá. Se vocês quiserem, tem bastante coisa, tem alguns aplicativos que vocês podem estar usando, de formações anteriores. Então, assim, dá uma olhadinha no blog da nossa diretoria, para vocês terem aí até ideias, assistirem às formações anteriores, né, fazer aí, utilizar aquela primeira formação que vocês tiveram no mês passado, e juntando com essa, e proporcionar esse momento aí de troca com os seus pares, tá bom? E assim, né, essa a referência. Então, aí nós sempre trazendo para vocês a formação falando do material da EFAP, da implementação do currículo, e vocês que não tiveram ainda um contato direto com o currículo, ele está no material da EFAP, o currículo paulista, né, que nós estamos aí implementando ao longo do tempo. Também o manual do professor, do EMAI. Então, façam uma leitura. Esse novo currículo em ação, ele está bem completo, ele tem bastante explicação sobre a questão da resolução de problemas, quando da forma como eles colocam lá, combinatório, tá dando uma explicação bem bacana nesse. Eu vou deixar essa dica para vocês, né? Principalmente aí no EMAI do terceiro ano, do segundo, que vem falar de Verneau. Muito importante vocês terem aí um contato diretamente com esse material também e estar estudando, fazendo as anotações, tirando dúvidas com seus pares. A questão da formação do projeto EMAI, ele vem aí diretamente para poder vocês estarem estudando, né, no coletivo o livro, tirando dúvidas, buscando outras referências, como nós utilizamos aí o livro da Katis Molle, que se chama Ler e Escrever e Resolver Problemas, Habilidades Básicas para Aprender Matemática. Esse livro ele é sensacional e ele vai aí ao encontro de todo o estudo que também o EMAI traz. Então, um complementa o outro, né? E eu quero deixar o meu abraço e dizer que foi um grande prazer estar com vocês. Eu espero que vocês aproveitem essa formação, aproveitem esse material para poder estar usando aí no dia a dia, né? Seja na sala, além da escola, né? No ensino remoto, no Google, o Class, seja no presencial com seus alunos. E eu quero desejar a todos uma excelente semana de trabalho e até a próxima formação. Grande abraço.